Fala, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Dom Talks. Hoje com meu amigo Leandro Oliveira, trabalhou muito tempo na Johnson e agora tem sua própria consultoria aí, a WeDigit, né, Leandro? E a gente Exatamente. vai falar sobre visibilidade na cadeia de suprimentos, tá certo, Leandro? Absolutamente Como é que você, correto. como é que você caiu nessa indústria, cara? Como é que você caiu na indústria farmacêutica? Como é que eu caí na indústria farmacêutica? Vamos lá. Bom, minha bagagem é técnica, né? Formação em TI, trabalhei durante muitos anos na área de petróleo, gás, energia. Tive oportunidade de morar fora do Brasil entre 2007 e 2008 Onde foi que você na morou? Irlanda. Na Irlanda, legal. E um país, Foi para aprender inglês ou estava trabalhando já? Eu já estava os lá. dois, né? Os dois. E trabalhando numa empresa que tinha muitos projetos aí na área de petróleo, Oriente Médio principalmente. Uhum. Tive uma atuação relativamente forte com clientes no Oriente Médio, na área de petróleo. E aí o tempo, né, vai se encarregando de criar os caminhos, a gente vai aproveitando as oportunidades. Entrei de cabeça no mundo da gestão de projetos, gestão de programas, trazendo essa bagagem mais técnica. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos, estava terminando o MBA na época, surgiu a oportunidade de entrar na Johnson Johnson. Uhum. Dentro de algo que foi até engraçado. Eu tenho um amigo muito próximo, nós começamos praticamente juntos como consultores na época. Mas não era rastreabilidade ainda, né? Não Não, era. não. Era implementação de projetos de TI, Uhum. projetos de integração de sistemas na época. E tem uma questão engraçada aí com um amigo meu que veio da IBM, nós começamos a trabalhar juntos. E depois de 6 meses, alguns projetos que nós estávamos entregando já, etc., o líder da nossa área chegou e falou o seguinte: a partir de semana que vem a gente está reestruturando aqui e vocês vão ficar com projetos de supply chain. Isso foi em 2009. Eu lembro que eu olhei para ele e ele olhou para mim e falou assim: que raios é supply chain, né? Então começou daí. E a gente começou a trabalhar com projetos SAP na época, implementação de ERPs e fui migrando Uhum. para áreas diferentes dentro da empresa. Trabalhei nas 3 divisões de dispositivos médicos, farmacêutico e produtos de consumo. Uhum. E há pouco mais de 2 anos atrás veio a ideia de ir para o mercado e trabalhar na área de consultoria. Uhum. Hoje a empresa tem escritório em Singapura, no Brasil e nos Estados Unidos. Legal. E nesse período que você estava na Johnson, acho que é importante. Eu tenho curiosidade também. Saber um pouco dessa experiência que você teve em Singapura, trabalhando especificamente aí com essa parte de brand protection e tudo mais. O que você fazia lá? Comecei a me envolver numa área que se chamava Supply Chain Visibility na época, visibilidade na cadeia de suprimentos, né? Fazia Uhum. parte de uma estrutura global. E comecei a me envolver com projetos de rastreabilidade, serialização de produtos farmacêuticos. A gente sabe que tem várias regulamentações aí em dezenas de países hoje em dia, muita. Muitas. São mais de 90. É. E comecei a me envolver com esses projetos na área de Supply Chain Visibility, mas já não na estrutura de TI, já tinha migrado para o negócio nessa época. E a primeira responsabilidade nessa área era por serialização, rastreabilidade para a América Latina. Uhum, certo. Estando lá. Aqui no Brasil. Estando Aqui no aqui. Brasil ainda. Certo. Eu lembro que nós tivemos uma regulamentação que quase passou na Colômbia. Uhum. A gente chegou a fazer avaliação de impacto, estimativo, business case. Na Argentina também, melhorias que tiveram lá. A implementação aqui no Brasil foi feita. Uhum. Depois da implementação no Brasil acabou, comecei a assumir responsabilidades por outros países. Rússia, eu assumi responsabilidade pela implementação na Rússia. E a coisa começou a ficar mais quente na Ásia. Comecei a trabalhar e dando suporte para as áreas de negócio da Ásia, aqui do Brasil ainda, durante uns 6 meses, muitas regulamentações vindo lá em países como Indonésia, Malásia tinha uma discussão, China, Índia, Japão com bula eletrônica, Austrália também bula eletrônica e aos poucos trazendo questões de identificação de produtos e rastreabilidade também, com certeza vai acontecer. Singapura, um piloto com bula eletrônica acontecendo. Comecei a me envolver muito com a Ásia. Depois de uns 6 meses, a gente viu que fazia sentido estar lá. Passei
dois anos. Como é que foi essa mudança? Na Ásia. Cara, foi interessante, foi muito enriquecedor. De um ponto de vista pessoal, né? Família, os meus filhos na época, é recente, né? 2018, não faz tanto tempo assim. Foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia, lá, né? Na pandemia eu estava lá, no último ano da pandemia eu estava lá. Os filhos não falavam inglês, então a oportunidade deles estudarem em uma escola internacional, entender um pouco mais da cultura, no dia a dia ali, a gente conseguiu viajar. Antes da pandemia, nesse primeiro ano, a gente conseguiu viajar para alguns países. Foi muito legal mesmo. E nessa questão, eu até lembro que em 2010 eu fui para o Japão. Talvez o choque de cultura é muito grande, né? Imagino que é a mesma coisa lá para aqueles lados, né? Em Singapura, a primeira coisa que eu vi lá, antes de nós nos mudarmos, eu tinha ido para uma viagem, um evento que aconteceu. Fiquei durante 4 dias lá e tive contato com algumas pessoas da empresa na época. E eu lembro que uma diretora de supply chain lá me falou assim, cara, Singapura é Ásia para iniciante. Ela comentou assim, é Ásia for beginners, né? Porque é um país onde você tem muita diversidade, uma cultura um pouco mais ocidentalizada, eu diria. Alimentação, restaurantes, escola, tem uma forma de pensar assim muito muito parecida muito parecido com o que a gente vê aqui no Ocidente, né? Mas ao mesmo tempo é Ásia, então as pessoas, os nativos, então tem um mix de cultura muito legal. Mas também não é aquele choque grande como foi talvez no seu caso no Japão aí. O choque era um pouquinho menor. Com as viagens que a gente fez, sim, a gente percebeu que a diferença cultural é muito grande. Eu lembro que eu tava no Japão, aí andando na rua, aí tinha uma carteira em cima de um era um suporte de uma árvore, assim. Aí eu perguntei, por que essa carteira tá aqui? Ele falou, não, aqui. Provavelmente estava no chão, alguém encontrou e deixou em cima. Até o dono pra pessoa encontrar. A bicicleta fica lá o dia inteiro sem cadeado, no metrô, né? A pessoa vai de bicicleta no metrô, deixa lá a bicicleta, vai, volta e fica lá. Japão é um caso à parte, né? Singapura tem um pouco disso também, mas uma coisa interessante da Ásia, até compartilhando aqui um pouco da experiência que a gente teve nessas viagens, é que mesmo nos países relativamente mais pobres, né, com um desenvolvimento menor, etc., tem questões sociais de distribuição de renda que é muito parecido com o Brasil, né? Entre classes, etc. Problemas de corrupção em vários países, mas uma coisa que a gente não vê, como vê aqui, é assalto à mão armada, roubo. Então você dá uma impressão